Aqueles que ficam para trás devem continuar a viver. Tudo bem chorar de vez em quando, mas você deve rir muito também. Você também precisa ser forte. É a coisa certa a se fazer, já que você recebeu amor e é amado. Fique agora com o episódio do DoraCast. Olá, Doratingos, como estão? Espero que todos bem. Por aqui, Ellen falando, bem também. Pero não muito ontem, eu não estava muito bem, mas hoje estamos bem. Muitas energias aí. Do lado de lá, quem Sim. fala? Lá do lado de Minas. Lado de Minas, Minas, no sul de Minas. Aqui é a Elisa. A gente já introduziu esse episódio com uma parte de um diálogo do último episódio aí de Goblin, né? Se você está escutando, você já sabe qual o dorama que a gente vai falar hoje. E assistindo uma segunda vez algumas partes, acabei me emocionando, não tanto quanto a primeira. A primeira foi arrasadora. Nem lembro que situação que foi que eu estava passando, mas eu lembro do primeiro momento em que eles se separam, vamos falar assim, né? Porque não tem um momento, né? Tem alguns. Então, no primeiro momento que eles se separam mesmo, foi muito impactante. E essa coisa de desaparecer é muito forte para mim como imagem. Então, algumas séries, alguns doramas que eu assisti, que tem essa questão de desaparecer, é um impacto visual e emocional muito interessantemente forte. Então, né, dona Ellen, depois a Ellen vai trazer as opiniões dela, eu já estou dando algumas minhas. Então, a gente está falando de Goblin, tem também o nome de Guardião ou Goblin, o solitário e maravilhoso Deus. O gênero desse dorama é romance, drama e fantasia. Foi criado por Kim Eun-sok. Foi dirigido por Lee Yoon-bok, Kong Hyun-chan e Yoon Jong-go, ou Jong-ho. Tem como atores principais o Gong Yoo, a Kim Go-eun, o Lee Dong-wook, a Yoo In-na e o Yok Sung-jae. É uma série da Coreia do Sul, tem 16 episódios, não se enganem, tem alguns especiais, mas aí você pode achar que tem 18, 19 episódios, mas não tem. Eu me enganei a primeira vez que eu assisti. Mas não, são 16 episódios. Tem o produtor executivo Kim Bong-re. Foi transmitida no final de 2016, começo de 2017. E no Brasil você consegue assistir no Viki. Tem que ter ali o VIP, tem que ter o Premium no Viki para poder assistir ela inteira. Caso você não consiga, tem outros meios. Como uma boa dorameira ou dorameiro, você vai conseguir assistir essa série em algum lugar. Se você não assistiu ainda. O resumo dessa série, desse dorama, fala do Kim Shin, que é o personagem do Gong Yu, que é o Goblin, que é um ser imortal, protetor de almas. Ele é o senhorio do ceifador, no caso, na vida mais recente, né, mais perto daqui do nosso presente, que é o responsável por conduzir as almas de pessoas falecidas. O ceifador é o personagem do Lee Dong-wook. Então, o Shin, ele não quer mais a imortalidade, só que ele precisa reencontrar uma noiva humana, né, a noiva do Goblin, para poder acabar com a sua vida de 900 anos. E ele acaba, então, cruzando com a Ji Eun-tak, que é o personagem da Kim Gon, que é uma estudante de ensino médio, tem 19 anos quando eles se encontram, e ela possui a habilidade especial de ver fantasmas. E ela está destinada a ser a noiva do Goblin e devolvê-lo, né? Devolver, a verdade, a possibilidade dele morrer, né? Porque ele viveu ininterruptamente 900 anos.
enxergando, vendo, sentindo tudo que era de conviver com os outros humanos, né? Ver o começo, o meio e o fim da vida de muitas pessoas. E enquanto isso, a Sunny, que é a Yo-Ina, é atraente dona de um restaurante de frango que emprega a Euntak. A vida dessas quatro pessoas muda quando se encontram e as suas vidas se tornam entrelaçadas. Quais foram as suas impressões, dona Ellen? Ou talvez as suas Então, primeiras impressões, se você consegue lembrar, quando você assistiu. ele é um dorama, né, como a Elisa falou, de 2016. Eu sou a fã de doramas fantasias, romance. Eu Hum. adoro esse tipo de doramas. E o E drama vem no aí, pacote, né? é, porque faz parte. Se tem romance, tem drama. Então, isso É. já, né, já está aqui, já sei que isso vai acontecer. Romance sempre com drama. E aí, o que eu tive de impressão, assim, no primeiro momento, muita raiva, porque a família de um TAC é insuportável, né? Porque ela Hum, perdeu a mãe muito jovem, né? E aí ela sofre muito bullying na família, na escola, né? Porque ela é pobre, porque o dinheiro do seguro da mãe ela tem que dar para essa família, mas essa família, que é a tia, né? E as primas, me lembra muito Cinderela, né? Quando eu penso na história, muito Cinderela, porque ela tem que fazer tudo para todas e esse dinheiro que nunca chega, porque ela também não sabe onde foi parar esse dinheiro do seguro. Ela é uma garota, ela vê fantasmas, como a Elisa falou, ela foi tirada da morte, era para ter morrido, não morreu, né? E ela sabe, ela cresceu com essa ideia de que ela é a noiva do Goblin. E, gente, o que que é um Goblin, né? Um Goblin. Ele é um duende, né? Entre aspas, assim, um duende que tem muitos poderes, né? E ele é financeiramente estável, porque 900 anos vivendo ali, ele tem uma família que cuida dele há 900 anos, então de geração em geração a família Yu, se eu não me engano, vai passando de geração em geração cuidando dele. Então eles já sabem, ó, o avô já fala para o próximo, que vai lá para o próximo, que vai falando, vocês vão cuidar dele, não sei o quê. E eles têm assim, ah, você agora é meu tio, você é meu avô, você é meu sobrinho. Nessa encarnação que ele tem um sobrinho que é muito divertido, todo atrapalhado, mimado, né? Porque ele pensa muito em dinheiro, mas é divertido porque é um drama que traz uma. É pesado o assunto que eles tratam, porque eles falam muito de morte, hum, e essa foi uma impressão muito legal que eu tive da morte, eles falando disso, e a gente colocando na nossa vida real sobre isso. É, é um assunto que a gente não fala, porque a gente tem medo, né? A gente não quer que morra, e o drama traz muito isso. Então, tem uma leveza com os personagens que a gente ri também, não é um drama assim que a gente só chora, a gente chora uhum. muito, mas a gente ri bastante porque eles são divertidos. Inclusive, o Ceifador, eu acho ele muito engraçado. Ele, junto com o Goblin, eles formam uma dupla. É tanto que fora das telas, né, a gente vê que eles são amigos, né? Eles são Uhum. amigos pessoais mesmo, assim, porque acho que deve ter acontecido essa amizade nessa época aí, né? E aí, essa moça cresceu com a ideia de que ela era noiva do Goblin. E aí, eu Na explicando o que que é um Goblin. verdade, Hum, ela descobriu que ela seria a noiva do Goblin quando ela encontra ele pela primeira vez, passa por ele, e aí os fantasmas que ela enxerga fala isso pra ela. fala isso para ela, mas eles já falavam, né? Que eu lembro assim. Puxando aqui minha Ah, sim. memória de déficit de atenção, lembro que eles falavam e ela cresce entendendo que ela vai ter um noivo que é um Goblin, mas ela só Aham. tem essa certeza mesmo quando ela o vê pela primeira vez, e aí aquilo que ela achava que era só besteira, ela fala, não, é verdade, isso acontece. E o Hum, Goblin, para mim, ele vem como aquilo do nosso folclore, assim, não sei se tem a ver isso lá, mas aqui para mim parece isso da gente acreditar em Saci, acreditar nessa, né, na Cuca, é meio parecido com isso, porque lá, inclusive o ceifador, ele fez a Raposa de Nove Caudas, né? Ele foi o ator da Raposa e eles acreditam muito nisso, né? Dessa uhum, raposa lá, o folclore deles vai para esse lado, né? Desses seres que têm esses superpoderes. O nosso Saci aqui, ele não tem poder, ele faz bagunça. Mas a gente tem o Curupira que cuida da mata, essas coisas assim. Então é meio nesse sentido, assim, no meu entendimento. uhum. E aí você vê que a história
principalmente do ceifador, eu acho que ele traz ele cometeu um pecado que ele não sabe, né? Muito, ele esqueceu, né? Mas o pecado dele foi muito grande, por isso que ele é um ceifador, né? E aí ele vai ficar levando o quê? As pessoas para ir para o céu, entre aspas, né? Aquela pessoa, ele vai tomar um chá com ela, e aí, dependendo do que a pessoa fez, é um chá do esquecimento, para ela entrar lá nos portais da Sim. morte, esquecendo para ela continuar a vida dela. E aí encontra com família. Então, ele passa por isso todo dia, 3 mortes, sei lá, né? Por dia, ele cuidando disso. É eterno esse sofrimento dele, que já faz 300 anos que ele está nisso. Só que ele faz as pessoas esquecerem ou lembrarem, mas ele não lembra o dele. Então, isso é uma punição, né? Ser um Uhum. ceifador, no caso dele, é uma punição. E ele, até ele ganhar consciência, ele tem um X de mortes lá que ele tem que fazer, né? Para ele ganhar consciência e poder ter cumprido a punição dele. E aí ele entra nessa história exatamente por conta desse sobrinho que eu estou falando, que é o que cuida do Goblin. E esse sobrinho, porque o Goblin, ele não pode viver muito tempo no lugar, porque ele não envelhece, não fica pobre, então ele precisa de 20 em 20 anos achar outro lugar para morar. Então ele fica entre Canadá e Coreia, né, fazendo esse. E aí tá chegando perto da época dele ir embora, e aí o sobrinho fala: Nossa, uma casa dessa, vou alugar, né? Ele diz, vou alugar, porque eu quero dinheiro fácil, porque ele não quer trabalhar, né? Então ele vai ter um aluguel ali. E aí acontece dele alugar a casa para o ceifador. Então ele vem para a vida dele assim. E aí o ceifador começa ali, eles começam meio estranhos, e o divertido é isso, porque os dois têm superpoderes e eles usam, né, um com o outro, e aí a gente vê uma confusão ali, é muito É engraçado o, mesmo, é o alívio cômico da série, né? da série, eles Principalmente, usando, né? principalmente, eles usando os poderes deles. Né? E aí é onde começa a ligação deles ali. Mas a gente vai assistindo a série, a gente percebe que a ligação é muito antes disso, né? Eles têm Uhum, uma história muito antes. E ele percebe porque a Yun-Tak já era para ter morrido e não morreu, né? uhum, Ela foi salva milagrosamente, não morreu, e ela está na lista de quem? Do ceifador. E aí uhum, o ceifador começa a andar atrás dela, mas aí começa, né, todo o enredo dessa história, porque aí ela vai descobrir que é noiva do Goblin, e aí o ceifador percebe, então ele vai ficando por ali. Né? Ele falou, uhum, nossa, o meu amigo precisa morrer, ela é a noiva dele, ela que vai matá-lo, mas até então o Goblin não acredita que ela vai ser a noiva, porque ela até então não comenta da espada, porque ele tem uma espada, né, cravada ali no corpo dele, que foi a espada que uhum, matou ele. Era a espada dele, que ele usava para matar, e foi morta por ela, com a própria espada, por traição do uhum. rei que ele servia. Então é uma história muito bem assim, é muito bem construída assim. Tem Sim, muitas coisas para falar, são muitos detalhes. A gente pode ficar aqui falando uma noite inteira até, mas no momento não é tá. possível. Uma noite inteira Não. de, quem sabe, uma hora dessas, mas então. E Uma hora aí eu falei um dessas. monte de coisa. Mas a impressão que eu tive muito assim é que tem vários assuntos aí interessantes tratados nessa série, apesar de ser fantasia, mas tem muitas coisas que a gente trazendo para a vida real, que é o que o Dora faz, né? Faz essa conexão desse drama com essa vida real, né? Uhum. Através das experiências da Elise e da minha, inclusive é o que a Elisa falou. Se vocês estiverem ouvindo barulho, é meu gato querendo derrubar um parafuso aqui. Minha gata, na verdade. E aí você vê que tem muitas coisas que a gente fala aqui, mas é das nossas experiências. Não significa que para você, você vai assistir, você vai falar, nossa, eu não senti nada disso. Mas o objetivo é esse, que você perceba o que você sentiu, né? De Exato. acordo com... A gente só dá um norte aqui pelos nossos sentires aqui, É, o que a gente sente aqui. pelo sentir, pelas informações que vêm, porque a gente tem os interessantes pontos de vista de neurocientista, de terapeuta, de artista. Tem vários interessantes pontos de vista que moram dentro de cada uma, Cada um. né? E uma coisa que eu
que eu achei interessante na primeira vez que eu assisti, eu ainda estava, acho que talvez foi uma das primeiras que eu comecei a assistir, porque eu me irritava um pouco ainda com aquele jeito que os mais novos falam, principalmente os adolescentes, ou as pessoas apaixonadas, né? Que é no estilo Egyo, não sei como é que fala exatamente. Mas o que que é esse Egyo? O que que é esse jeitinho de falar? É exatamente uma maneira de se comportar graciosamente. E ela acontece muito também os idols de K-pop, eles costumam fazer gestos, às vezes, né? O coraçãozinho com os dedos, coraçãozinho com as mãos e carinha de como se imitasse animais, orelhas, etc. Mas no jeito de falar também. Então, isso eu acho que eu tinha assistido já a Células de Yumi, que é com a mesma atriz. E lá ela tá no tom de uma pessoa sem afetar para esse lado, né? Mais fofinho, mais gracioso, etc. E no Goblin ela faz uma adolescente, 19 anos, né? Que ela acaba conhecendo ele. Então ela tá com aquele jeitinho de falar muito irritante no meu ponto de vista. Aquele infantilizado, né? Aquele bem É isso, exato. Essa infantil, palavra tem algo de infantil, de querer passar algo fofinho, mas assim, forçado, não é algo natural. natural. Não é natural. Acho que por isso talvez traga essa certa irritação. Quer dizer que eu nunca vou falar desse jeito? Não quer dizer isso. Mas a gente nunca sabe, né? A gente fala com bicho assim, né? Exato, com Com bicho, bebê. com bebê, né? Em outros relacionamentos, não sei. Vai ter que se, É, pois se é. acontecer alguma hora, eu venho falar, eu paguei língua para esse assunto. Eu acho que eu nunca fiz isso, não, gente. Ai, eu acho que eu já Hum. interpretei, assim, já para querer. Como que Conversa é? mental, às vezes, eu converso muito mentalmente. Eu mesmo dou risada das minhas próprias conversas. Quem não, né? Quem não? É, Confesso. e aí, eu achei interessante isso dela. Algo que eu observei, né? Algo talvez um pouco diferente, assim. E quando fala de irritação, é algo que. Por que que isso irrita, né, em mim? Por que que isso me irritou? É algo, igual eu falei, será que é porque não é natural? É um ponto de vista. Será que talvez eu julguei que eu nunca faria ou nunca falaria dessa maneira? Ou será que eu quero alguém para poder falar dessa maneira? Aí a gente entra em vários aspectos que podem ser possíveis respostas, mas está tudo nas possibilidades ainda. Mas o que é muito forte na série é a questão das despedidas. Então, são várias despedidas, porque começa a contar a história. O primeiro episódio já passa em todos os tempos, praticamente. Passa lá 900 anos atrás, provavelmente 1100, né, digamos assim. No ano 1100, lá na Coreia. Tá tendo guerra. Aí depois a gente vê toda a jornada do Goblin como ser humano, mas como ainda um guerreiro. Acontece toda a despedida dele ali, e aí começa a jornada dele, passando por infinitas pessoas e sempre se despedindo delas, mas nunca podendo também se despedir, ele se despedir das pessoas, mas indo embora. Fala da questão de reencarnação, então isso meio que fica claro, porque ele mesmo fala, eu conheci você, né? Eu me lembro de você conversando com o sobrinho dele, né? Na mais recente, digamos assim, que ele chama ele de tio. Ah, eu lembro de você, ou você parece com o primeiro que foi a pessoa que me ajudou, né, a passar por isso e tal. Ah, tem a questão também de pedidos e quem vai satisfazer esse desejo, no caso. Tem uma fala do cercador, tá tudo meio misturado, mas tem a ver com a questão de apego, assim, da questão de não querer que as coisas acabem.
das despedidas, que faz parte da vida. O ceifador fala o que para os seres humanos é um milagre, para a gente é apenas uma nova chance ou alguma coisa nesse sentido. Para eles é algo meio que comum, talvez, a pessoa conseguir sobreviver a algo que parece impossível, e para os seres humanos a gente chama de milagre. Então, são muitas, é, são muitas vezes que a gente vê essa questão de nascer, crescer e morrer. E, e aí vem as promessas de amor, vem as questões de sofrimento, mas tudo por quê? Porque a gente se apega, a gente não quer que as coisas mudem, a gente quer que as coisas sejam para sempre, igual você falou da Cinderela, igual a questão de contos de fada, e foram felizes para sempre. Mas aí vem a música, né, da Cássia Eller, o sempre, sempre acaba. Mesmo porque Então, o spoiler da nossa vida é que a gente sabe que tem um final, é, né? Então a gente vai nascer e vai morrer. O Goblin traz isso, né? é. Exatamente isso. Porque E desde o começo já está desenhado isso, né? Que a gente, sim, do começo a gente já sabe que vai ter um final. e algo que tem a ver até com o momento chá, né? O momento do chá deles lá, que a gente tinha também o chá com as Doras. A gente resolveu meio que reunir tudo, falar um pouco da série, falar um pouco das emoções, também trazer, dependendo da série, do dorama, trazer algo na questão de conhecimento, seja ele qual for a área de conhecimento dentro das nossas capacidades. O chá do esquecimento para eles lá é um chá de esquecimento de arrependimento, né? Então a pessoa viveu a vida inteira, vai lá tomar um chá com o ceifador, e aí ele pergunta: você quer tomar o chá do esquecimento, né? Para você entrar nessa nova etapa de vida da alma, do espírito, sem arrependimentos. Chá de esquecimento dos arrependimentos, no caso. E aí eu conectei com a teoria do espiritismo, ou com a teoria das reencarnações. Sei lá, se você é budista, você também acredita em reencarnação. Mas no espiritismo, a gente estuda que quando a gente vem para a Terra, para habitar um novo corpo, a gente esquece tudo que já passou. Aí eu associei, é o contrário. Aqueles tomam um chá na despedida, a gente, como ser humano, toma um chá de esquecimento na chegada na Terra, Na né? Porque Terra. se for do outro lado, pode ser despedido também. Uhum. Eu achei E, legal isso. e é engraçado porque o Goblin, ele não esquece de nada. Então ele tem que Não. ficar lembrando tudo. Então, o Hum, peso que é, né? Então, aí a gente entende por que que a gente esquece. hum. Imagina você ficar o tempo todo lembrando, nossa, eu matei fulano, matei ciclano, aí agora ele é meu pai, ele é minha mãe, porque essa é o que o Espiritismo ensina, né? Que a gente, Aham. os maiores desafetos vêm como família, porque a gente tem que fazer a pagar a dívida, né? Equilibrar, né? Entre O dar e o aspas, assim, receber. isso através do amor, porque é só o amor que Uhum. consegue fazer, né, essa transmutação aí, né? Isso. Então é interessante isso, né, da gente pensar, e eles trazem tudo isso na série, né? Sim. Bem legal isso que você falou mesmo, que tem tudo a ver. E E o ceifador não lembra de nada, e ele precisa lembrar que é para ele também sair, porque ele também quer, né, deixar de ser um ceifador, porque todo dia lidar com aquilo, por mais que ele já tenha acostumado com aquela situação, mas ele sempre vê cenas lá de tristeza, porque é uma família que se reencontra, né? Os pedidos de perdão que acontecem ali naquela sala são. de chá, né? Então eu chorei um tanto nas cenas de Sim, era bem perdão, de encontro, emocionante. bem emocionante ali. Eles estão fazendo um outro paralelo. Eu tô entrando nessa vibe aí, mas tomara que dê certo aí, futuros projetos. Só vai dar certo se eu fizer, né? Então, é, quando a gente fala, os dois estão meio que presos nessa coisa
numa certa roda de samsara, entre aspas, algo de karma. Eles fizeram algo, e aí a justiça universal, vamos dizer assim, colocou eles nessas situações. Ah, você matou 1.000 pessoas na guerra, né? Lutou defendendo o país, o império, seja o que for. Agora você morre pela mesma espada, né, que tirou várias vidas e vai estar nesse ciclo. Na verdade, ele mesmo não está num ciclo, mas ele vai ver muitos outros ciclos, começando e terminando, das outras vidas. Então ele vai ficar preso nessa roda, entre aspas, Uhum. 900 anos, até que encontre a sua noiva, que é que é uma representação daquela noiva de quando ele era humano, possa retirar essa espada e ele volte a esse ciclo de chega chega num corpo, encarna, desencarna, reencarna, depois de novo, etc. O ceifador é a mesma coisa, no caso dele, a gente não vai entrar nessas histórias, senão a gente vai entregar muita coisa. Tem a história dele, e aí acontece algo que ele vira um ceifador, que é o responsável pela travessia dos mortos, né? Recém. Daqueles que Recém-morto. morrem recém-mortos, né? Se é que existe isso. Isso. Mas a travessia, ele é uma pessoa que é uma ponte entre a Terra e um outro plano mais Uhum. sutil. Então ele tem que ali oferecer o chá, ele tem que talvez escutar histórias, talvez ele tem que falar coisas e tem que passar por isso até que ele tenha consciência e também passe por esse número, né, de pessoas que ele tem que ser a ponte entre esses mundos, que é a Terra e um outro plano, né, o céu, por exemplo, que chama de céu. Então, estão presos nessas rodas e às vezes a gente tem teorias hoje que já não falam tanto em roda de karmas e tal. Parece que a gente está se livrando dos karmas, mas e também ao mesmo tempo o que você faz, você já meio que já vai pagando, sabe? As coisas vão se equilibrando muito mais rápido hoje em dia. Eu, sei lá, conhecimento de Magnify Healing pode falar isso, que é um tipo de terapia holística, mensagens de mestres ascensionados, que é como o Chico Xavier fazia, né? Psicografia. Só para entender o que é um mestre ascensionado, como que as pessoas acessam esses mestres. São como as mensagens que nos chegam em médiums, pessoas sensíveis, o que aliás, todo mundo consegue, acho não, todos conseguem se comunicar com seres de vários planos. Só que uns pode ser muito mais forte isso, e outros não. E aí vai também do livre-arbítrio. É algo que eu quero, é algo que eu não quero, é algo que eu sei disso. Talvez eu nunca ouvi falar sobre isso. Mas se você já ouviu falar do Chico Xavier, é como se a pessoa traz a informação desses mestres ascensionados, que são seres que possivelmente passaram pela Terra em algum tempo e espaço, ou não, são seres estelares, universais, né? A gente está falando até de. Vamos entrar no mundo da fantasia, mas dentro das nossas possibilidades de realidade. E também tudo possibilidade. Então, por isso que a gente tem, talvez, informações que nunca foi acessado, de repente, por você que está escutando nesse momento. E é algo a se pesquisar, né? Ah, mestre ascensional, o que que é isso? Ah, médium, o que que é isso? Psicografia, o que que é isso? Ah, o Chico Xavier, nunca ouvi falar quem é o Chico Xavier. Então, fica mais assuntos para a gente pesquisar, conhecer informações que podem acrescentar ou não na sua vida. E aquilo que não faz sentido, a gente deixa passar e joga fora como os pensamentos, É mesmo porque na né? série a Juntak, ela é o quê? Médium, né? Porque ela Exato. vê os espíritos, né? Ela Sim, reconhece, então ela é uma médium. Tem gente que não vai ver como ela, porque não é ostensivo, que é outra coisa que depois vocês vão pesquisar e vocês vão saber. Se for pesquisar de Chico, vai falar essa palavra, sim. ostensivo.
Então, é coisa que está no nosso dia a dia, mas a gente não é obrigado a acreditar, porque acredita quem quiser, né? Uhum. Mas que tem aí, tem, né? Sim. Então, diferente da série, hoje parece que os ciclos de dar e receber, digamos assim, equilibrar a balança, né? Fazer justiça, estão muito mais rápidos. Estão muito mais rápidos. Então, você pode perceber que se você fez algo errado, ou se você fez algo certo, dentro do certo e errado, mas eu também gosto de falar que não é bem o que existe, existe o que você fez e as consequências daquilo. Aí é um filtro que a gente coloca de certo e errado. Então, me fugiu agora. Mas está mais rápido porque hoje em dia a gente consegue olhar para a gente. Antes a gente Isso. esperava que alguém olhasse, trouxesse a informação, e aí não que isso não aconteça hoje, mas hoje, inclusive a gente fazendo o Dora aqui, o que que a gente percebe? Que a gente sente aquilo. Então, se eu sinto aquilo, por que que aquilo ainda reflete em mim se é só um drama? Não era para me causar tanta ou frustração, ou raiva, ou emoção. O que que isso traz? Então, Sim. a gente traz para a gente e fala assim: olha, eu tenho um negócio aqui que aconteceu lá, não sei aonde, aí você começa a receber as informações da sua vida, para que você Uhum. saia desse lugar e seja rápido e não fique nessa roda de samsara o tempo inteiro, né? Exato. Tentando pagar alguma coisa que às vezes não é para pagar nada. Você só precisa equilibrar aí positivo e negativo, né? Que é a história do Aham. Goblin. Né? Eu fiz uma coisa negativa, eu preciso equilibrar isso. E aí lá demorou um tempão, Exato. mas hoje em dia você pode fazer isso, né, mais rapidamente, né? Porque a gente Sim. sabe que depende da gente, não depende de um outro. No caso lá, ele ficou esperando pela menina que tinha que tirar a espada, e aí tem um contexto de história. Mas hoje em dia a gente sabe Aham. que não precisa vir alguém tirar a espada, a gente pode fazer isso, né? Os heróis, na verdade, não existem, né? É, pois Vamos trazer aí outras histórias de heróis e aí a gente pode entrar é. mais fundo nesse assunto de Porque é um assunto heróis. interessante, gente, e para a realidade do que acontece no planeta hoje, né, em questões energéticas, é muito interessante porque vai ajudar muitas pessoas a fazerem por si, né? Exato. E faz o teu que você auxilia o mundo todo, né? Exato, que reverbera, né? Que igual o Goblin, ele traz Sim. a borboleta que lá na série fala do efeito borboleta, né? Eles têm uma representação de Deus através da borboleta, que é o efeito borboleta do que você faz, e é isso que a gente está falando aqui. Eu estou fazendo por mim, eu vou fazer, né? Aquele magnetismo vai reverberar aí por muitas pessoas, assim, volta e aquelas pessoas, e aí vira um efeito borboleta mesmo. Exato. Ellen, você encontrou alguma coisa de novidade ou interessante sobre a série? Espera aí, que tem um gato deitado, uma gata deitada em cima das anotações. Enquanto Então, isso, eu vou falando rapidão aqui que essa série ela recebeu vários prêmios e ela teve, acho que a segunda maior audiência na história, né, de TV a cabo isso, na Coreia pois do é. Sul. Então, uma delas já falei. Você já falou, eu ia falar, acabou, não tenho mais curiosidade. Ixi, acabou. Vamos encerrar. Eles ganharam um grande prêmio. A Kim Eun-sok, que escreveu o Goblin, ela ganhou um grande prêmio em 2017, que é o Baeksang Arts Awards. E também o Gong-Goo ganhou de melhor ator naquele ano, esse mesmo prêmio, que é um prêmio considerado tipo Oscar, vai. Eu acho que seria o tipo Oscar na Coreia do Sul. Provavelmente é. Uhum, A atriz também, né, a atriz principal, que é a Kim Go-eun, ai, gente, eu e uhum. o meu Eu coreano, acho que é assim que né, fala mesmo, Kim Gong. Kim Go-eun, ela ganhou vários prêmios porque ela era muito conhecida antes por filmes, ela estreou com filmes,
né, no cinema, então ela ganhou muitos prêmios, assim, ela é uma das atrizes que mais receberam prêmios. E aí ela ficou mais famosa com o Goblin. Aí depois, né, aí agora ela tem infinitas séries, mas antes dessa ela tinha feito aquela Cheese in the Trap, Hum, e bem antiga, eu já assisti, é bacana, é uma série legal, mas é bem antiga, foi logo no comecinho da carreira dela, então acho que até o Goblin ela tinha feito, sei lá, umas 3 séries só, tinha feito vários filmes, mas poucas séries, e depois disso ela fez, aí deslanchou mesmo. É tanto que na série do Goblin ela é bem novinha, né? uhum. Então ela fez bastante, tem bastante prêmio também. A série recebeu bastante prêmio e ela também já tinha recebido por cinema, né? Melhor atriz. Prêmios de melhor atriz. Ah, legal, não sabia disso não. O Yumi Cells, que eu falei antes, né? O Células de Yumi, ela gravou depois, mas no caso, assisti em ordem invertida, né? Que você começa a assistir algo, de repente, Os pelo que mais tá recentes. os É. mais recentes. Ah, esse aqui tá, sei lá, ó, top 10 do streaming do vermelhinho. Aí, então, vamos começar por esse. Aí você se vicia. E eu, pelo menos, quando comecei, era muito assim. Eu ia pelo ator. Aí eu gostava do ator, eu ia procurando séries com aquele ator, né? Inclusive, ela fez Rei Eterno também, porque eu assisti um Que é com o muito bom. Iminô. E eu fui para o Rei Eterno, né? Fui assistindo e aí fui atrás de séries com ela, com ele. E aí a gente vai, aí já era. Aí é um caminho sem volta. Exato. Então, se você não assistiu nenhum dorama, é um Esse é um conselho clássico. também, esse é clássico. Mas, se você não quer se viciar, em um episódio a gente fala assistam, se viciem, no outro a gente dá um interessante ponto de vista. Não assistam, se Nossa, não quiser se viciar. ai, gente, assim, Aqui, mas é isso mesmo, a vida é equilíbrio. Tem hora que eu é, estou no 8, tem hora que eu estou no 80. tá Ai, tudo ai. bem, Então, faz parte. esse é o nosso episódio da semana, um pouquinho atrasado, para quem segue a gente toda quinta-feira às 8h08 da manhã nos streamings e agora às 18 horas no domingo no YouTube, para quem gosta de assistir no YouTube ou escutar no YouTube. Tenha uma ótima semana, ótimos dias e a gente se vê na próxima semana, né? A gente se escuta na próxima semana. Qual que é qual é a arroba do DoraCast, Ellen? @DoraCast oficial, mais fácil que isso, só 2 dias.